Fala pessoal, a gente não conseguiu realizar live, então toda vez que o professor Jonato ele aceitava o convite, a live caía, né? Ou o inverso, toda vez que eu aceitava o convite, a live caía. Então a gente marcou outro dia aí para a gente conversar sobre fisiculturismo e treinamento. Tá? Hoje realmente o sinal do Instagram está muito ruim, então está muito instável. E aí a gente vai ver se consegue realizar essa live outro dia, tá bom? Então, hoje o tema da nossa live era treinamento de força e fisiculturismo, então a gente discutiu um pouquinho aqui do que está nesse livro, né? Um livro recém-publicado, então, graças a Deus, é um livro que está ajudando muita gente, né? Estou tendo boas repercussões. E aí, o interessante dessa conversa é justamente a gente entender que o fisiculturismo, né? Você assistindo às Olimpíadas, por exemplo, né? As pessoas, elas, quando assistem, ficam muito claro que quando alguém fala de fisiculturismo, a primeira coisa que as pessoas perguntam, existem em outras modalidades, como na natação, no atletismo, perdão. No fisiculturismo isso não é verdade. E aí, Tiagão? E aí, professor, será que vai dar certo agora? Eu acho que vai. Rapaz, que negócio enrolado, viu? É, cara, muita Tô pandemia, o aqui uso do Instagram e da rede social tá bombando, né? O sistema não aguenta. sentado aqui na frente do roteador para ver se dá certo. Até agora tá dando. Eu acho que realmente não era esse o problema. Sei lá o que que deu. É alguma coisa do Instagram mesmo. Porque a internet Quando eu tá boa também. aceitava, quando eu aceitava a sua solicitação, caía. Quando você aceitava a minha, acontecia a mesma coisa. Enfim, professor, já que a gente está aqui, bora lá conversar um pouquinho. Primeiro, agradeço a sua disponibilidade em ter aceito o convite. Então, eu sempre gosto de conversar com pessoas que, além de muito cunho técnico, né, que isso do senhor não tem nem o que falar, mas de cunho prático. Né? Então, associar as duas vivências aí do bodybuilder e da ciência. Quando o senhor competiu, qual foi a categoria que o senhor subiu? Bom, eu já competi 3 vezes, né? Ainda pretendo competir mais vezes, só que esse ano foi muito difícil, né? Eu fiz um processo aqui de finalização da minha casa, então eu e minha esposa ficamos doentes com a obra, então não tinha condição nenhuma de misturar a preparação, restrição calórica com isso, né? O que acontece, Thiago? Eu comecei a fazer musculação muito cedo, mas sempre treinei errado e pior, sempre fiz uma dieta que não tinha nenhuma correlação com o que eu queria. Ou seja, não pesava, não contava caloria, né? Quando eu entrei na faculdade de educação física, eu pesava 66 quilos. Para um cara de 1,75 m, imagina, era só o filé da borboleta, né? Então, durante a faculdade, eu tinha um desespero de ganhar peso. E aí eu comia um monte de carboidrato, comia lanche, comia macarrão, aquelas pratadas violentas, né? Coisa de estudante. E eu ganhei uns 20 quilos, assim, na faculdade, natural. Um outro problema também é que eu demorei muito a fazer uso de recurso ergogênico, então sempre fui na raça mesmo, né? Então eu fui começar minhas primeiras preparações, minhas primeiras ideias para competir com 35. Eu tenho 41. Então Quase o acaba máximo. que sim, hoje eu tenho 41, eu já vou competir no Master, né? Então, o que acontece, cara? Pela minha estatura, 1,75, a primeira opção era o clássico, né? Sempre era o clássico da IFBB. E no clássico da IFBB você sabe bem como é. 75 mais 4, 79.
Só Bem que apertado. eu já pesava mais de 90. Eu pesava, acho que 90, 90 e poucos quilos. E já para baixar na primeira competição foi muito difícil. O engraçado é que no estreantes eu fiquei bem. Podia inclusive ter ganhado. Eu fiquei em terceiro, só que eu errei acho que duas ou três poses. Então, me parecia que eu tinha até um futuro bom no clássico. Só que quando eu competi a primeira, que foi o Campeonato Brasiliense, estreantes, depois eu comecei a treinar melhor, comecei a comer melhor e também fazer uso dos recursos ergogênicos exógenos, né? E o meu peso subiu muito na coxa. A coxa cresceu muito, panturrilha, glúteo, coxa, tudo. E aí eu comecei a ficar ali, beirando 95, 97, se apertasse um pouco ia para 100, que é basicamente como eu fico hoje. Se eu pesar 95 quilos, eu estou passando fome já. E aí eu decidi vir de 97 para o clássico de novo, né? Só que antes disso eu fiz uma competição que foi o Mister Santos. E aí no Mister Santos, que é um campeonato bem difícil, você sabe, eu experimentei a 8,5. E é engraçado, eu fui na sênior, na 8,5 e passei fome. E fiquei com físico ruim. Talvez por falta de maturidade, né? Apenas a segunda competição já caí para o Mister Santos. E eu competi com um cara que você conhece, que foi junto comigo para essa competição, que foi o Wilson Max, né? O Wilson, que é de Fortaleza, tudo. Então ele foi na 80 e ele ganhou. Ele ganhou e a arbitragem falou para ele que ele ficou em segundo no overall. Quem ganhou foi o Cruz, que hoje é pro, tudo. Então o Max estava impressionante. E o engraçado aí para a galera que está assistindo, para entender, nós fizemos a mesma preparação. Para piorar, a gente ainda treinava junto. A gente treinava junto, praticamente comia junto, morava junto e fizemos a mesma finalização. O cara ficou top, ganhou e eu fiquei uma merda. Então, talvez por tudo isso que eu expliquei, né? Aí eu percebi que pela estatura, pelo tamanho que os caras estavam subindo no sênior, não dava. Não dava para ficar bem com 8,5. Eu ficava muito pequeno perto dos caras. Enfim, aí eu esperei acho que um ano e resolvi subir no clássico de novo. Só que o grande problema de quando isso tudo IFBB, né? Na época. Quando eu resolvi subir no clássico de novo, eu já estava muito pesado. Então, no dia da pesagem, eu fiquei sem comer. Eu não quis usar diurético, eu não quis fazer manipulação de diurético. E eu fui pesar às 5, 6 horas da tarde e eu não comi nada no dia. Porque o que, que acontece? Como o limite era 7,9 e eu imaginava que como eu ia desidratar, ia baixar a estatura um pouco, era melhor bater 7,8,5. E aí eu fiquei ali, no 7,8,5. Nunca O que tentou a classe aconteceu? física, não? Não, era Faz o a classe clássico, física. clássico, clássico. Era o clássico, clássico. Não era o clássico physique. No clássico physique hoje, acho que eu A poderia relação é pesar um pouco 80. maior. É, é quatro, Então. quatro quilos a mais. A diferença Então. magra. Isso, dá para eu pesar aí 8,4, 8,5, acho que até 8,5, se eu não me engano. Aí hoje, para mim, a categoria que se encaixaria melhor seria essa. Porque basicamente eu perdia um desenho de categoria porque a minha coxa cresce muito e o superior some quando eu desidrato. Não o superior inteiro, mas basicamente ombro e braço, que é uma coisa que no masculino os árbitros valorizam demais. Então, eu acho até isso, depois você que é árbitro pode até comentar, nesse campeonato que eu fui, tava todo mundo com a panturrilha que parecia que tinha poliomielite. Só que o cara tava com o ombro grande. Aí, por exemplo, o árbitro só olhava pro ombro do cara, ele não olhava que a minha panturrilha estava 2 vezes maior que a dos caras. E não, parece que não pontuava nada. E, tipo assim, pelo que a gente estuda, né? Eu não sou árbitro, mas obviamente a gente estuda porque prepara atleta, né? Para entender as categorias. Parecia que não estava nem sendo avaliado aquele quesito. Ficava muito ruim, né? Minha linha de cintura não é ruim. Quando eu desço o peso, eu não fico com a cintura bem fina, não fico com cintura grossa. Enfim, foram experiências. O que, que aconteceu? Eu estava tão pesado que para bater o peso da categoria eu catabolizei demais. E aí, mesmo carbando, sem zerar água, sem fazer nada, eu acho que eu não subi tão grande como poderia. Só que eu não acho que eu estava mal. Eu acho que eu estava com físico pau a pau com a maior parte dos atletas. Talvez tivesse uns 2 atletas que tivessem um pouco acima.
mas os outros não. E aí eu não entendo, até hoje não entendi muito bem. Tem muitos colegas que me mandaram foto minha no dia, perguntando o que tinha acontecido. Eu falei, não sei, cara. Tem que perguntar para arbitragem. Eu não entendi muito bem. Enfim, não me qualificaram bem no campeonato. Mas, obviamente, que eu não levo isso para o lado pessoal, porque eu acredito que quando eu me preparo, na minha cabeça, Thiago, está bem claro que eu não vou me preparar para ganhar. Eu sou um cara de 41 anos que começou a competir muito mais velho, e eu sou muito melhor preparando o atleta do que como atleta. Eu tenho que entender minhas limitações, minha rotina. Ontem eu cheguei meia-noite, estou aqui com você dando a live e estou cansado, porque eu trabalhei o final de semana inteiro. Então, não adianta eu querer achar que essa mulher, que eu vou chegar lá e vou estar pau a pau com essa molecada de 20 anos que só se prepara, que tem o final de semana para descansar, entendeu? Perfeito. Então, inúmeras vezes, Thiago, eu fazia cardio antes de dar curso. Eu fazia o cardio em jejum antes de dar curso, aí comia rapidão no hotel e ia lá dar palestra. Tinha que sair no meio da Poxa, palestra. Eu tinha que sair no meio da palestra porque eu estava fazendo protocolo de água. E eu falava para os alunos, peraí que eu vou ter que ir no banheiro. Tipo, eu saía 5, 6 vezes no meio da aula para fazer xixi. Então, assim, sim. cara, não é desculpa. É só porque realmente atrapalha. Né? Eu não tô lá deitado, É uma segunda descansando. graduação, né? Um É, segundo cara, doutorado. tu voa, tu fica inchado do voo, é complicado. Mas assim, o que você falou, para mim, assim, eu dou graças a Deus de ter acontecido tudo isso, porque, sim, o competir foi um segundo doutorado para mim. Né? Eu já tinha feito mestrado, doutorado, pós-doutorado e resolvi competir mesmo assim. Eu não estava preocupado, assim, se as pessoas iam achar que meu físico era bom ou ruim por eu ser o Jonato. Para mim que se foda. Eu estava bem claro para mim o porquê que eu ia competir, né? Isso me deu muita base Sim. Você falou de uma coisa aprender. interessante. Sim, Aham, pode sim. falar. É engraçado que as pessoas, de maneira geral, falam do fisiculturismo, as pessoas têm a ideia que o campeão é um atleta maior, o mais definido, o mais simétrico, né? Sendo que em algumas categorias, né, quanto mais volume o atleta tiver, mais despontuado ele vai ser. É igual você assistir às Olimpíadas, quando você fala assim, ó, um atleta da natação, né, a primeira pergunta que as pessoas fazem, qual prova ele compete? É os 100 Uhum. metros, é o revezamento? No fisiculturismo isso ainda não existe. As pessoas ainda têm essa mística que o atleta tem que ser mais volumoso, mais definido. E aí você falou uma coisa interessante, que às vezes os atletas da mesma categoria, eles têm preparações totalmente diferentes e vão apresentar físico totalmente diferente. Ou seja, às vezes a gente bate, eu como árbitro, bato o olho num atleta wellness, por exemplo, ela não precisa dizer para mim que o primeiro exercício dela é o agachamento. Porque quando ela fica de frente, é um quadríceps. Quando a arbitragem diz assim, quando eu digo assim, quando estou como central, atletas 2 passos para o fundo do palco, parece que a menina é destreinada, parece que não existe mesa flexora, cadeira flexora, e assim. Quando a gente bate o olho no atleta da mesma categoria, a gente observa que a gente poderia fazer trabalhos totalmente diferentes. Então, a gente pode levar essa Perfeito, conversa até perfeito. para um indivíduo comum, por exemplo. Um indivíduo, por exemplo, que o cara que não quer competir, mas ele quer assim, professor, eu quero ter uma estética legal, né? Eu quero ter uma linha de cintura ali que me lembre um V, eu quero um deltoide mais proeminente. Então, acho que o entendimento primeiro, das categorias, para quem trabalha com isso, né, como o senhor que gosta, que já preparou o atleta, é de suma importância. Porque, por exemplo, como árbitro, quando eu bato o olho num atleta, né, a gente pode pegar no desenho da coxa, por exemplo, do On Wellness, aquela coxa, aquele volume na coxa proximal é muito parecido com a distal, ou seja, é uma coxa que vai alongando. Quando eu bato o olho numa biquíni, é o contrário. É uma coxa que precisa ir afinando, que é o caso, isso, que é o Lápis caso afinado. justamente. Lápis afinado. É como se fosse é como se a body tem o mesmo raciocínio, né? Só que um A pouco mais para body, longo. A body. Woman's Physique, né, já é o máximo do máximo. Então, quando a gente pega diferentes categorias, a gente teria, né, preparações totalmente diferentes e treinamento totalmente diferentes, tanto de diferentes categorias como atletas nas mesmas categorias fazendo preparações diferentes. Só que, infelizmente, né, eu como árbitro percebo que isso ainda não é uma realidade. Né? E aí o senhor falou, né, da sua posição no campeonato. Né? O Wilson é um excelente atleta. Né? Eu sempre acompanhei o Wilson participar e é engraçado que sempre o campeão da categoria vai ser o atleta que tem um pacote melhor. Né? Eu, como Exato. árbitro, eu tenho a seguinte... Geralmente, quando o atleta sobe no palco e o cara já sobe batendo na perna, bodybuilder, já sobe batendo na perna, já sobe batendo no braço, ali ele já está despontuado para mim. Porque qual que é a intenção
dele bater na perna. Olha como meu grupamento é bom. Né? E se eu pego o bodybuilder, que é o máximo do máximo, o cara já está dizendo o seguinte, olha, se a minha coxa é muito boa, significa que provavelmente meu superior é muito ruim. Ou seja, ele é desproporcional. Né? Também, E o também. entendimento desses detalhes é muito importante. Né? A sua experiência hoje de preparação, o que o senhor mais, qual a categoria que o senhor mais curte preparar? É isso que você falou é fundamental, né? Vou pegar vários ganchos aí em cima do que você falou. Primeira coisa é o posterior de coxa, e a gente poderia até dizer o glúteo, mas talvez o posterior de coxa seja algo que a gente vê que realmente parece que o aluno da educação física, o preparador de bodybuilding, ele parece que ele esqueceu a anatomia, a biomecânica, a cinesiologia, e ele Básico, né? acha que exercício multiarticular treina a cadeia posterior de coxa, e não treina, não hipertrofia. Você falou tudo. Hoje, tem tantos anos que eu estou preparando atletas que eu sou da mesma forma. Em competição ou não, quando eu bato o olho no físico da pessoa, eu já sei até o que ela faz de errado. Tipo assim, quando eu vejo um cara braçudo, sem latíssimo, eu já sei que na hora da puxada ele aponta os cotovelos para trás, ele transforma a puxada numa remada. É aquelas coisas que você sabe que o cara não atinge o alvo no treino, né? E o posterior de coxa é um caso sério, porque hoje o masculino tá tão foda que o que tá ganhando o campeonato é o glúteo posterior, porque de frente tá todo mundo foda. Tá todo mundo com o quadríceps estourando, tá todo mundo grande em cima. E você falou um negócio também que é muito legal, que é a questão de as pessoas que não são do esporte achar que bodybuilder é um cara de 120 quilos seco, né? Tipo, não tem nada a ver, cada categoria é uma categoria, né? Eu acho que até o bodybuilding hoje é muito mais inclusivo, porque é muito mais fácil. Você vai usar muito menos recurso hormonal quando você tiver um atleta que aceita o seu corpo dentro de uma categoria, e não que quer forçar o seu corpo dentro de uma categoria. Né? Eu acho que Que foi isso o seu caso, né? é, Você percebeu na prática que você sofria muito para descer para o clássico. Então, poxa, se eu sim. sofro muito para descer para o... É o mesmo caso que eu vejo hoje, por exemplo, eu tenho atletas na Men's Physique, né, que é uma categoria que está com bastante crescimento no Brasil. Às vezes o cara luta muito para bater a altura e o Men's Physique é o atleta que ele precisa ser moderadamente musculoso, né? O atleta definido e às vezes o que eu observo? O cara chega para mim, Thiago, me dá um feeling do meu físico. O cara pesa como Men's Physique e sobe como muscular e perde. Porque ele Uhum. faz um carb-up de bodybuilder. Então, o Aham. que vai ser contado é o que está no palco. Uhum. Então, às vezes, o atleta peca por excesso e às vezes ele peca pela falta. Por exemplo, hoje eu vejo que existe um problema muito grande no Brasil, principalmente na categoria wellness. As meninas estão chegando muito hardness. Os treinadores ainda não entenderam que o padrão, teoricamente, né, se é que a gente pode colocar assim, é um atleta que ela não tem uma coxa com um corte tão profundo como a woman's, só que também não é uma coxa totalmente lisa como uma body. Então é uma coxa que é levemente sombreada. E aí você fala uma coisa legal, né? Que trabalhar com os extremos é difícil. Tanto o extremo da doença, como o extremo da performance. Entender esses detalhes dentro da categoria é muito difícil. E, por exemplo, uma preparação que você faz para o clássico, obviamente, como ato, na hora que eu bato o olho, o rosto do cara já está me dizendo que ele sofreu muito para estar naquela categoria. Às vezes o cara tá o Capitão Caveira no palco. Diferentemente do bodybuilder, Uhum. né? Que o cara já sobe melhor. E aí, até no livro, né, eu falo sobre isso. E as pessoas têm um mito muito grande que o fisiculturismo ele é julgado pela estética. E quem fala isso, né, que seria somente pela estética, não entende o básico do bodybuilding. Porque É, a avaliação que a gente faz ela é estética. Porém, ela é pautada dos mesmos critérios, nas mesmas capacidades físicas de outros esportes. E se você conversar com um atleta de fisiculturismo, o cara vai fazer lá duplo bíceps, expansão de dorsais, peito de perfil, duplo bíceps de costa, expansão de dorsal de costa, tríceps de perfil, todas as poses compulsórias. Se você for conversar com o cara, ali tem um alto gasto energético. Ou seja, não é somente estética. O cara precisa ter performance. E às vezes, quando o cara não entende isso, ele sobe descondicionado. O cara faz uma coreografia que é um lixo, uma apresentação individual, e aí o atleta esquece que a apresentação é 33% da nota. Então, quando você junta todas essas variáveis, é que eu tenho um atleta que é campeão. Né? E eu vejo que isso é muito difícil ainda dos treinadores entenderem. sim, eu concordo. Tem vários pontos importantes dentro do que você falou, né? Vou tentar até lembrar de cada um. Esse final de semana eu fui para Cascavel e eu fui fazer um curso e também filmagens lá pela Uniguaçu.
e o Regis estava lá. O Regis é um cara que tem muita experiência no bodybuilding, foi presidente de FBB, essa coisa toda, né? Tem bastante experiência nacional e internacional. E a gente estava batendo um papo e ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim: bom, qualquer praticante de musculação é fisiculturista, só que ele é um fisiculturista recreativo. Porque no final das contas, a pessoa que vai fazer musculação, ela busca melhorar o seu físico de alguma forma. E mesmo que não seja estético, aumentar a força, aumentar a qualidade de vida, aumentar isso tudo, você seria um fisiculturista, né, em tese. Então, na minha avaliação, o fisiculturismo é a Ferrari. O resto é Fusca, é Fiat Uno, e aí a gente vai qualificando. Então, eu acho que tem vários problemas que a gente tem que observar nessa estrutura do fisiculturismo, né? Todo mundo fala assim, mas é muito subjetivo. Em tese, não é subjetivo. Em tese, tem todos os critérios para o árbitro avaliar certo, né? Só que da mesma forma que tem os treinadores, os atletas, tem os árbitros também que tem cada árbitro que, cara, nesse campeonato que eu fui aqui, eu não vou falar nomes porque eu quero ser ético aqui, mas o árbitro ele não sabia mensurar a estatura. Ele não sabia mensurar a estatura. Ele me colocou no estadiômetro e ele falou, tá dando 1,76. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho 1,76 hidratado. Aí ele tava me colocando numa categoria acima. E eu passei um dia sem comer para bater a merda daquele peso. Eu falei, bicho, olha, desculpa, eu tô falando aqui com a maior educação, você tá medindo a estatura errado. E o cara já, naquele momento, ele já me marcou para me qualificar mal no campeonato. Aí chegou um outro árbitro, mais experiente, mediu, falou, você tá dando 1,74,5. Eu falei, é a estatura que eu sei que eu vou bater. Porque eu tenho 1,75, mas vai desidratar um pouquinho e eu vou ficar abaixo de 1,75. Não tem como. Na minha vida, eu nunca bati acima de 1,75. Então, quando você pega essas coisas, que é natural, né? Às vezes tem um aventureiro árbitro, né? Nunca treinou musculação da vida, ou mal treina, nunca competiu, nunca nada no esporte. E aí resolveu que quer ser árbitro. Então, da mesma maneira, com os treinadores, com as outras. O esporte todo, ele sempre vai ter. Isso não é uma crítica, né? Ele sempre vai ter problema, no sentido de as pessoas entenderem cada categoria. Você falou uma coisa fantástica. Agora, no campeonato da NPC de Los Angeles, para você ter uma ideia como o Brasil hoje está entre os maiores países do mundo no fisiculturismo, né? Ganhou a Michele Bellafera, atleta do Júlio Balestrin. Em segundo lugar ficou a Karina, minha atleta, paraguaia. Então, num dos principais campeonatos do mundo hoje da categoria Figure, as duas atletas que estavam top 1 e top 2 são treinados por brasileiros, são preparadas por brasileiros. Só para a galera entender um pouco, porque às vezes a galera... eu fico assim um pouco abismado que a galera só olha para a categoria Open. Cara, desculpa, vou ser muito sincero, foda-se a categoria Open. A categoria Open para mim hoje, desculpa a sinceridade, ela está longe de ser algo que eu vejo como top do fisiculturismo. Eu não acho que seja, porque mudou muito a categoria. Eu sou o maior atleta, eu sou o maior fã, todo mundo sabe, pró ou contra, eu sou o maior atleta que eu admiro é o Ronnie Coleman, muito mais que o Arnold, muito mais. Só que o que acontece? Existe a era pré-Ronnie Coleman e a era pós-Ronnie Coleman. Porque depois daquilo, a categoria Open mudou totalmente de figura. Tem até um vídeo do Phil Heath criticando a garotada, que a garotada assistiu os vídeos do Ronnie Coleman, e aí a garotada quer comer ketchup, quer comer batata frita, daí ele fala, dá uma olhada do jeito que o cara treinava aqui, animal, o cara agacha com 300 quilos, o cara faz isso, faz aquilo, e é uma coisa mais ou menos que às vezes as pessoas não entendem. O carb up, por exemplo, igual você falou, tem gente que prepara atleta que acha que todo mundo tem que desidratar, todo mundo tem que carbar, e aí quando a gente estava nessa fase final com a Karina, antes dela subir, ela já estava tão densa, tão dentro da categoria, que eu olhei para ela e falei assim, nós não vamos fazer nada. Nada. Ela falou, não vamos fazer nada? Eu falei, não, nós não vamos fazer nada. E é engraçado que eu compartilhei fotos e vídeos dela com outros 2 ou 3 treinadores bem experientes, já com experiência no Pro, né? E os 3 tiveram a mesma visão. Eu acho que aí é melhor não mexer mais nada, deixa do jeito que tá. Já tá pronto. Não precisa carbar. Porque... é igual, assim, mulher em especial. Tem mulher que enche muito rápido.
Então você carba ela de um dia para o outro, ela está muito cheia já. E se a menina já tiver muito densa, talvez não seja uma boa opção. É igual você falou. Outro exemplo, né? Eu sempre digo assim: quais são as categorias que eu me especializei mais? Né? Por exemplo, eu não considero que eu seja bom para preparar qualquer categoria. Não gosto de preparar Perfeito. biquíni, não gosto por causa da característica do treino. Eu não gosto de falar para uma menina que ela não vai poder treinar determinado músculo. Eu não gosto de ficar fazendo ela virar maratonista na esteira, esse tipo de coisa. Mas então, por exemplo, eu não curto muito, é pessoal isso, não curto muito preparar biquíni. No feminino eu prefiro preparar wellness e figure, né? A body fitness. Porque são atletas que você consegue colocar mais para treinar, quase Uma tudo, liberdade com as suas maior. Sim. exceções. Dá para descer o pau. No masculino, por exemplo, eu prefiro pegar um Classic Physique ou uma categoria pesada. Por exemplo, não sou fã de preparar Men's Physique, por exemplo. Não curto. É uma questão pessoal. E acho que tem treinador muito melhor do que eu para olhar o atleta, corrigir pose, finalizar, todos os detalhes que cada categoria tem. Então, isso a gente demora para aprender. Então é um pouco ilusório as pessoas acharem que você é bom para preparar todas as categorias, né? E é meio ilusório, por exemplo, eu conversando com o Fabrício Pochalock agora, ele falou que, por exemplo, entre o Cruz e o William, ele toma medidas totalmente distintas de preparação. Por exemplo, ele falou que ele não tira o treino de coxa do Cruz na semana pré-con, na semana peak week, porque ele falou que o Cruz, a coxa vai embora se ele fizer isso. E a maior parte dos É isso. treinadores tira o treino de coxa, né? Eu mesmo tiro, da maior parte dos atletas, porque se você treinar, corre o risco da coxa não aparecer os cortes que você precisa, se for uma categoria que exige corte, né? Isso é Bom, legal. são detalhes, cara, que obviamente a gente ainda tem muito a aprender, né? E, por exemplo, a Karina, eu já fiz carbap com ela e ela ganhou em 2019 em Los Angeles, classificou para o Mister Olímpia fazendo carbap. Então, só que isso vai mudando, porque o físico do atleta vai mudando, vai criando maturidade. Tem horas que você não precisa carbar e já está cheio, o glúteo já está bom, já tem com um volume legal. Essa, essa sensibilidade que o senhor falou é assim algo extremamente fundamental para um treinador. É um feeling, né? É você pegar as ferramentas que você tem e você ajustar de acordo com o nível de condicionamento que o atleta apresenta. Né? Até no livro eu falo sobre isso, que o atleta que ele entra na semana final de competição, dependendo da finalização, ele fez uma preparação muito ruim. Né? Muito ruim. Eu até não gosto da palavra finalização, porque isso traz a ideia que o atleta, que o físico dele vai estar pronto só na última semana. E, na verdade, a última semana ali é para você tentar melhorar Lapidar. 5%. É Lapidar. lapidar. Perfeito. Então, às vezes, o atleta já entra, né, muito bem, e aí a gente observa que o atleta diz assim, olha, eu estava melhor 2, 3 dias após a competição. Ou seja, você fez um planejamento aí de meses, né, ir por água abaixo por estratégia sem nenhum fundamento. E, às vezes, até, né, você pega a mesma atleta em diferentes campeonatos, você tem condutas totalmente diferentes. Né? Então, é isso que eu percebo que falta muito nos treinadores. Ter essa sensibilidade e dizer assim, olha, eu fiz isso com essa atleta, mas ela tinha esse físico. Né? E aí aquela coisa, poxa, o que a categoria dela permite? Que às vezes, no bodybuilding, as pessoas usam muito a palavra condicionamento. Né? Só que quando a gente fala condicionamento, é uma palavra que está intimamente ligada à categoria. Porque se um Exato. atleta subir, por exemplo, hardness demais, não significa que ele está condicionado. Talvez a categoria dele não permita aquilo. Né? E aí você falou do treino de Deveria coxa, por até ser exemplo. embaçado na finalização para não ficar com muito corte. Quando eu era treinador, é uma estratégia que eu fazia com as wellness, por exemplo. Então, se a menina estava com a Isso aí. coxa muito marcada, então a gente faz um aquecimento um pouco mais pronunciado. Né? E aí, às vezes, a menina está com um volume muscular muito grande de quadríceps e posterior não tem nada, e você vê o treinador do backstage aquecendo com agachamento. Ou seja, o cara está deixando o que é ruim ainda pior. Né? Então, falta muito essa sensibilidade de, poxa, o que é que eu faço nessa categoria do ponto de vista de treinamento? Às vezes, quando eu peço um duplo bíceps para um bodybuilder, e até está muito, né, na moda hoje, sei lá, alguns profissionais, alguns colegas falaram que o dano muscular não serve para nada, devido a alguns trabalhos que a gente tem na literatura, né? Eu discordo um pouco. Porque, poxa, né, se você parar a pensar, falar que não serve para nada é demais. Porque, por exemplo, quando eu peço um duplo bíceps para um bodybuilder, às vezes o cara tem aquele bíceps só aquela bolinha.
Então, assim, apesar dos trabalhos serem assim, olha, um dano muscular muito aumentado, ele contribui necessariamente para uma remodelação e não para uma síntese proteica. Só que quando a gente pega alguns conceitos, por exemplo, mudança de arquitetura muscular, adição de sarcômeros em série, talvez seja uma estratégia que eu faço propositalmente para alongar, mudar a arquitetura do bíceps daquele atleta, que no duplo bíceps fica muito ruim. Né? Melhorar um vasto, por exemplo, de uma wellness, que a menina lá, até você fala isso nos seus cursos, né? A menina coloca um vestido, parece que ela nem treina. Ou seja, próximo do joelho ali não tem nada. Né? Então, assim, eu penso que essa visão muito religiosa, essa visão de muito preto no branco, no fisiculturismo hoje isso não tem vez. Né? E quando você vê os treinadores mais consagrados no mundo hoje, às vezes os caras fazem coisas que a pessoa para e pensa, poxa, mas isso não tem fundamento. Aí você para e pensa, poxa, será realmente que não tem? O cara tem vários atletas olímpicos e você está dizendo que o cara faz não serve para nada? Eu vejo que a gente precisa ter um meio termo aí nessa sensibilidade do que a gente faz e o que a literatura diz. Sim, eu acredito que sim, e eu acho que um tocante que me preocupa muito, tem anos que isso me preocupa, é o seguinte: a distância entre o amador e o pro. Você tem um atleta, no geral, eu acho que a NPC diminuiu um pouco essa distância, mas na IFBB chegava a ser, assim, triste. Uma menina se classificava na Body Fitness, ganhava o Campeonato Brasileiro, ganhava o overall, para ela virar uma figure, ela não tinha chance nenhuma de competir com as figures que estavam em alto nível, porque a Body Fitness amadora, o volume dela é muito menor, a arbitragem avalia um atleta muito menor. E quando você olha hoje as atletas que estão competindo ali com a Karina, não tem atleta pequena. Elas são um pouco volumosas, tem cortes, né? Menos cortes que a Umas, mas assim, tem uma maturidade muscular muito diferente daquela que a gente vê na categoria amadora. Às vezes na amadora você até vê uma menina bem cortada, sabe? Com bastante corte. Mas a distância de tamanho muscular dela pro pro é tamanha que ela demora muito tempo para conseguir competir bem no pro. O masculino, eu não vou nem falar que o masculino é... Cara, você pega o cara aí que classifica na 212, não é nem 212, né? Mas classifica para depois tentar 212, ou pior, para tentar a categoria Open. Caralho, velho. São 5, 6 anos para o cara começar a conseguir chegar perto do volume muscular dos caras que estão no Pro, porque você pega hoje os Men's Physique aí do Pro com 100 quilos seco, o cara tá parecendo um bodybuilder em cima. Então, assim, eu vejo que sempre me perguntam isso não é uma... eu digo até que não é nenhuma questão de opinião, é uma questão até de lógica. O Brasil não perde em preparadores, em treinadores para nenhum país. Eu não acho que nenhum gringo tenha que ser contratado para fazer um atleta brasileiro ter resultados. Isso é uma visão muito errada do história. O que eu acho é o seguinte: a gente não tem cultura para o esporte, que é uma coisa de anos e anos. Quando a gente pega um Panaim, que é um dos maiores preparadores brasileiros, ele deve ter ido para uns 5, 6 Mr. Olímpias. Enquanto você vai pegar os caras que estão lá competindo com as atletas que ele vai bater de frente, os caras já foram para 40 campeonatos Mr. Olímpia. Então, é uma questão de tempo. Uma questão de tempo. Até a gente criar uma maturidade desde a adolescência, para o cara se preparar, para ele se cuidar. Eu conversei muito com o coach Rubens, conversei muito com outros atletas que estão nos Estados Unidos, e a galera fala, cara, esse negócio do tipo de hormônio aqui é o maior mito que poderiam ter falado. Ah, o tipo de hormônio aqui não tem nada a ver, cara. A bioquímica é igual no mundo inteiro. Aliás, tem várias empresas que têm qualidade nos seus produtos. Acho que isso nunca foi o problema. Eu até acho que no Brasil a gente até é mais abusivo do que em outros países. Tem treinador que prepara atleta treinando muito mal, fazendo um treino de merda e enchendo de bola. Então eu acho que é uma coisa que acontece periodicamente. Eu que às vezes estou ali nas categorias do feminino, eu vejo uma menina que em 4, 5 anos ela acaba com o rosto dela, acaba com o cabelo dela, acaba com tudo. Né? Ela ganha uma boneca, ganha outra boneca, na terceira para a quarta boneca acabou a menina, né? Não tem mais, não sobrou mais nada.
E a como wellness, só árbitro, para fechar, sim, a pode wellness, falar. eu acho que a wellness até diminuiu a distância, mas o que me preocupava, quando ainda era IFBB, eu até preparava a minha esposa para wellness, e eu lembro muito bem de no campeonato eu falar assim, nós vamos ter que embaçar a tua coxa um pouco, porque você está com muito corte. Beleza. Chegou lá no campeonato, menina com celulite, menina sem coxa, nada, zero. Ou a menina com corte de pró, na verdade a menina que ganhou era a menina que tinha corte de pró, depois inclusive ganhou o brasileiro, ganhou o sul-americano, e eu fiquei sem entender, eu falei, minha esposa estava com os cortes dessa menina aí, e eu embacei ela um pouquinho para ficar dentro do que é o amador, e aí eu me fodo. Então assim, são coisas que, igual você falou, a gente segue uma orientação, a gente estuda a categoria. A gente não sai igual louco aí fazendo qualquer coisa. Porque, igual você falou, eu já fui para vários campeonatos que a menina wellness, o árbitro falava lá, ó, para de contrair o quadríceps no meio do campeonato. Não contrai o quadríceps, porque a menina estava com muito corte. Então, assim, acredito, claro, que a gente vai melhorando em todos os âmbitos, no treinamento, na dieta, na arbitragem, tudo. E acho até que o nosso futuro no fisiculturismo brasileiro é maravilhoso. Acredito que a gente ainda vai evoluir muito, né? Mas no feminino, por exemplo, a gente está pau a pau já. Várias atletas brasileiras ali estão no topo, inclusive do Mister Olímpia, ficando no top 4, top 5, top 3, top 2. Já tivemos atleta brasileira que ganhou o Mister Olímpia por vários anos. Então, acho que é isso. E no masculino a gente teve o Correia que pau a pau, né? Provavelmente teve um ano que, inclusive, ele deveria ter ganhado, né? Apesar do Flex ser um cara, assim, fora do normal, né? A gente sabe disso. Mas, assim, mostra que a gente tem totais condições, cara. Só que o Correia já era campeão brasileiro com menos de 18 anos. É uma Então, aberração. esse físico não se constrói da noite pro dia, cara. O Wilson, nos primeiros campeonatos, ele era todo retido, cara. E hoje ele é um dos caras mais cortados. Você olha o cara em off, você falou, oh, cara, você vai competir amanhã? O cara tá cheio de corte, só que isso demora, não é da noite pro dia. Pelo E menos até eu vejo assim, assim. perfeito. E até assim, professor, assim como o senhor, né, na graduação, né, eu como professor hoje da graduação de Educação Física, eu acho assim inadmissível o aluno passar, porque assim, na graduação você vê sobre basquete, natação, futebol, voleibol, ninguém fala sobre bodybuilder, né? E as experiências que eu tive de bodybuilder na graduação foi professor falando mal, né? Que atleta tomava hormônio, como se fosse só no fisiculturismo que isso existisse, né? E foi um dos incentivos de escrever o livro. Poxa, como é que você trabalha com treinamento de força? Né? Você até falou, né, o Regis comentou, quando você pega o conceito da palavra bodybuilder, significa construção de um físico. Então você vê muitas pessoas que têm esse anseio de, poxa, eu quero ter um físico legal, eu quero ter uma saúde legal, só que eu não quero competir. Então, entre parênteses, você é um treinador de bodybuilder, só que o cara não vai competir. Né? A finalidade dele, às vezes o cara chega na academia e diz assim, olha, eu quero melhorar a minha saúde, sei lá, a minha pressão tá alta. Quando dá um mês, o cara tá se olhando no espelho. Né? O cara tá com camisa regata. Ou seja, isso é um motor que todo mundo que procurou treinar. Voltou, voltou. Todo mundo que procurou o treinamento de força entrou na academia por esse objetivo. Né? Eu entrei por esse objetivo. Poxa, melhorar a minha estética, melhorar a minha autoestima, me sentir melhor. Né? Então, poxa, se isso tem um grande poder para a sociedade, para as pessoas que buscam exercício, por que eu não vou falar diretamente para as pessoas que vão trabalhar com exercício? O cara entra na graduação, sai da graduação, não ouve falar nada de bodybuilder. Né? Eu sei que a graduação ela não prepara profissional, ela habilita o profissional para trabalhar. Ela não deixa o cara formado em nada. Mas eu acho que seria interessante a gente levantar essa bandeira, e é o que eu faço hoje nas instituições que eu passo. Eu procuro já trazer esse conceito. Olha, apesar de você não gostar, né, se você desprezar o bodybuilder, você vai desprezar boa parte de estratégias ou de condutas que você poderia estar utilizando com o teu aluno, seja na reabilitação, seja no treinamento. Tudo que a gente tem hoje, né, na área, o senhor bem sabe disso, querendo ou não, veio do bodybuilder. Né? Boa parte das brigas lá na década de 70,
Joey Wade, Arthur Jones, surgiu grandes metodologias de treinamento que são utilizadas até hoje. E o cara compra isso como se isso fosse alguma coisa nova, sendo que isso já é feito desde a década de 70. Então eu vejo que devagarinho, como você falou, a gente vai mudando a cabeça do pessoal, vai falando um pouco de bodybuilder, eu acredito que sem sensacionalismo, sem passar a mão no que está errado, como por exemplo, você falou uma coisa que eu acho muito interessante, eu admiro os treinadores que têm assim, um feeling e acertam a mão nas categorias femininas, porque uma coisa que me deixa muito triste hoje é julgar um homem com roupa feminina no palco. Às vezes a menina está sorrindo, só que você percebe que a menina perdeu totalmente os traços femininos. E hoje, quando você bate o olho no atleta, poxa, você vê que ela tem um dorsal muito bonito, um serrate bonito, uma coxa muito bonita, mas é uma bonequinha, O rosto é muito preservado, o sorriso é muito cativante, o cabelo da menina é muito lindo. Então, assim, são características que a gente precisa colocar na cabeça dos treinadores e das pessoas de maneira geral, que talvez não entendam do bodybuilding, mas que precisam ter uma outra visão. Cara, isso é muito legal. Eu vejo que quem fala normalmente mal do bodybuilding são pessoas que realmente nunca tiveram um mínimo de contato com o esporte e são pessoas que não vivem o esporte, não estudaram o esporte, né? Eu já vi pessoas associar o bodybuilding com campeonato de beleza, assim, são coisas assim que, por exemplo, a gente está agora, Thiago, no laboratório, fazendo a medida do consumo de oxigênio, produção de CO2 em uma sequência de poses, em algumas categorias. E como você falou, a gente está percebendo que o gasto energético realmente, a demanda é alta, né? Isso vai criar várias perspectivas para a gente, né? Eu espero que a gente consiga finalizar as coletas para produzir, para publicar esse trabalho. Mas assim, no geral, na graduação, eu também sou professor da graduação, a primeira aula minha sobre musculação é histórico. E aí o histórico vem Eugene Sandel, vem as duas grandes frentes ali, que era o treinamento de alto volume e o treinamento de alta intensidade, e como isso se fundiu e hoje a gente tem uma noção muito melhor de treinamento, né? E aí eu explico para eles rapidamente sobre as 3 principais modalidades: powerlifting, LPO e fisiculturismo, né? Para eles entenderem de onde surgiu essa linha de musculação que eles dão aula hoje, né? Então, assim, é humanamente impossível uma pessoa trabalhar com musculação sem conhecer essa história, porque é como se você não conhecesse a sua própria história. E aí é que vem o grande problema, né? Profissionais das diversas áreas da saúde, né, tanto da medicina como da educação física, às vezes da nutrição, que não têm a mínima noção do que é fisiculturismo e ainda querem opinar. Que, por exemplo, veja bem, eu sou um cara extremamente ignorante no que se refere à ginástica artística, ginástica rítmica. Eu não vou falar de ginástica artística e ginástica rítmica. Quando teve o Covid, como o pessoal sabe que eu estudei muito o sistema imune, no meu mestrado, meu doutorado, todo mundo vinha me pedindo para falar sobre Covid. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, cidadão. Eu não entendo merda nenhuma de Covid. Aliás, quase ninguém entende. E a galera da educação física se meteu a falar disso, e era cada baboseira, assim. Eu falava assim, cara, você acredita que melhorar a imunocompetência por treinar já significa melhorar a imunocompetência contra o Covid? Quer dizer, você já não sabe nem o que é imunocompetência. Enfim, aí você começa a falar dessas coisas, e diversas vezes os caras assustavam, que eu falava assim, bicho, tá me pedindo para falar disso para quê? Eu não estudo isso, cara. Então é a mesma coisa sobre fisiculturismo. A gente tem pessoas com rede social muito movimentada que se aproveitam para fazer canalice, né? Falar de fisiculturismo, dar opinião sobre fisiculturismo. Primeiro que a literatura do fisiculturismo é uma literatura, assim, às vezes as pessoas falam, a literatura é escassa. Não, a literatura não é escassa. Tem um monte de artigo com bodybuilder. Só qual que é o problema? 80%, 90% dos papers com bodybuilder é natural bodybuilder. E o nosso atleta aqui que compete nessas categorias aqui, apesar dos hipócritas falarem, são atletas que não são naturais. Então, assim, não adianta ficar querendo... a gente não está dizendo que o hormônio muda tudo, mas é que é diferente. Então, assim, falar de pujança física, resistência a suportar séries, resistência a suportar cardio com musculação, a um cara natural é um cara que está com a testosterona um pouco mais alta, não dá para comparar. Então, assim, a gente tem um caminho aí pela frente que é enorme. E ainda você vê gente da educação física querendo dar números
olha, o teto de séries, o teto de não sei o quê, o quanto você pode fazer disso ou daquilo. No fisiculturismo é assim. Aí você vai ver as referências. É cada referência que você fala, meu Deus do céu, cara. Esses tempos o cara publicou um trabalho. Aí o cara escreve assim, eu tive o desprazer de ler esse artigo. Aí o cara fala assim, mulheres treinadas. Vamos ver essas mulheres treinadas. Aí beleza. Em 8 semanas elas aumentaram 30% a força. Aí eu fiquei pensando assim, cara, se eu aumentar minha força em 30% a cada 8 semanas de treino, isso que é um treino de merda ainda. Eu fiquei pensando, cara, eu vou levantar 500 quilos no H, eu vou passar no Nicole, meu mano. Você é o cara. Então, assim, qual que é o problema? A galera, aí talvez onde entra o mundo da ciência, o mundo da pesquisa, que eu consigo trazer junto, que me faz talvez conseguir ajudar um pouco mais as pessoas no sentido de aprender a interpretar. Porque o problema não é a literatura. Quando o cara publica um artigo que tem problema, ou alguma falha, limitação metodológica, não é porque ele quer que tenha, às vezes simplesmente tem. A estrutura que ele tem não permite fazer mais do que aquilo. Então, são coisas que a gente ainda tem que entender muito bem. Se a gente pegar os top 6 da Heavyweight, da Open, será que todos eles treinam da mesma forma? Será que todos eles fazem a mesma peak week? Será que sabe? Então, assim, você olhar, eu já tinha assistido, eu acho que ontem de novo, o documentário do Ronnie Coleman, né? E aí você fica olhando e fala assim, caralho, velho, se for por os que os caras falam hoje na internet, o cara tava fazendo remada errado, o cara tava fazendo agachamento errado, ele tava fazendo tudo errado. Só que ele foi campeão do maior campeonato de fisiculturismo do mundo na categoria mais chamativa de todas. Várias vezes. E eu e o Regis, enquanto a gente assistiu o documentário de novo, a gente falava assim, a gente tava brincando, né? A gente falava assim, eu acho que o que a gente ensina tá meio errado. Porque olha esse cara aqui, ó, fazendo essas coisas, e a gente fala pro pessoal fazer assim, fazer bonito, tal, tal. E hoje existe muito essa discussão. A técnica, a educação física, ela começou a usar a literatura da fisioterapia. Em algum momento, nesse meio termo que estava bom, a gente começou a se perder. O treino começou a ficar mais parecido com fisioterapia do que com treino. E eu sou um treinador que eu sou muito chato com a questão da técnica. Eu estou preparando uma atleta agora que também é pró da Figure, e eu falei para ela, ó, eu vou passar 2 meses só corrigindo teus exercícios, porque não dá nem para eu passar o treino para você ainda. Nós vamos só ajustar a técnica. Então, eu sou chato com isso. Eu defendo isso. Só que eu acho que há um exagero. E quando você olha um atleta, às vezes, fazendo um exercício, você quer dizer que o exercício do campeão tá certo ou tá errado? E aí, é oportunismo, né? Eu não sou ninguém, eu não consigo nada, eu sou frustrado, eu tô com o meu caminhão de lixo cheio. Quando eu passo perto de alguém que está bem, que está se mostrando uma pessoa efetiva no geral, eu vou derramar, né, as minhas latas de lixo em cima dessa pessoa, se aproveitando de um vídeo, postando, falando se isso é certo ou errado. O brasileiro, cara, ele é muito filha da puta com um treinador e com um atleta. Tem uns caras aí que falam de bodybuilding, um safado que até tem YouTube bem movimentado e tudo mais. Você olha cada comentário maldoso, cara, cada coisa assim que o cara fala de um preparador, de um atleta, que você vê que a pessoa não tem conhecimento do que realmente foi feito, por que deu certo, por que deu errado, e fica ali criando um julgamento, entendeu? Em cima daquilo. Parece até um partidarismo político. Então, eu acredito que a gente, primeiro, atleta tem que ser respeitado, mesmo que ele suba muito mal no palco. Porque só do cara ter subido lá, velho. Uma vez eu estava conversando com o Eduardo Haddad, e o Haddad me falou uma coisa que mexeu. Eu falei, é isso mesmo, cara. Ele falou que ele estava num campeonato e tinha um idiota tomando um monte de cerveja, estava meio bêbado, né? E aí subiu os atletas lá e tinha um cara que não estava bem fisicamente. E aí ele começou, olha isso, começou a falar alto no campeonato. Aí o Haddad disse que olhou para ele e falou assim, Chão, se você é tão bom assim, faz o seguinte, pega uma sunga e sobe lá. O dia que você conseguir subir lá de sunga na frente de todo mundo e fazer as poses, você vai poder dar algum tipo de opinião. Porque às vezes a gente não sabe o que deu errado. Ou às vezes a gente tem que também saber respeitar a limitação genética de cada um. Porque o fisiculturismo, você tem que treinar duro, você tem que fazer dieta, mas mesmo assim a genética, ela é importante. Ela é um fator determinante dos campeões.
Você não vai conseguir pegar o cara mais esforçado do mundo e fazer ele ficar igual o Ronnie Coleman. Inclusive, no documentário isso fica muito claro. A mãe dele. É, o Flex Wheeler falando assim, cara, teve uma hora que eu olhei para aquele cara e falei, esse cara aí já não é desse mundo. Eu já nem quero mais tentar. Não dá. Todos os caras falavam a mesma coisa, cara. O Jay Cutler perdeu a vida inteira para esse cara. E no dia que ele ganhou, ele falou assim, cara, eu fiquei mal pelo cara. Porque ele achou que ia ganhar o 9º título. Então, assim, você vê a humildade do cara. Ele perdeu a vida inteira pro desgraçado. Ele só competia para tentar bater o Ronnie Coleman. E quando ele ganhou e estava melhor mesmo, ele olhou e foi humilde a ponto de falar assim, porra, eu ganhei do melhor de todos os tempos. E ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim, ó, eu ganhei do melhor de todos os tempos, não no auge dele. Porque se fosse no auge eu não ganhava. Olha a humildade do cara. É uma coisa que me deixa com raiva, né? Não é nem triste. Eu já vi alguns colegas, entre aspas, né, utilizando a atual situação do Coleman para tentar justificar, né, metodologias de treinamento tido como errada. Assim, acho que eu não tenho nem adjetivo para classificar um indivíduo que faz isso. Né? É desconhecer quem foi esse cara. Né? E assim como o senhor, eu compartilho da mesma opinião. Né? Acho que vai passar anos e anos e anos e nunca vai aparecer ninguém, né, que tenha aquelas características que o Coleman apresenta. Né? Realmente foi um divisor de águas no meio do bodybuilding. Ele ganharia hoje a Open. Se ele tivesse na melhor forma, ele ganharia a Open. Nenhum outro que ganhou a Open por anos seguidos, se subisse na sua melhor forma física, ganhava a Open hoje. Ele ganhava a Open hoje. E tem mais uma coisa. Ele fala muito bem no documentário, só que quem é burro nunca assistiu esse documentário. Eu falo que aí é burro mesmo. Nunca assistiu o documentário, sabe o que ele fala, Thiago? Quando ele jogava futebol americano, antes dele competir no powerlifting, que a galera não sabe que ele era powerlifter, de elite, inclusive. Ele estralou, ele falou que ele sentiu a coluna dele estralar várias vezes quando ele era jogador de futebol americano. Esse negócio da coluna dele é um acúmulo de anos e anos e anos e anos. Às vezes tem um jogador de futebol que tem uma lesão de ligamento cruzado, nunca mais joga bola direito. Anda torto, tem assimetria, mas ninguém fala, olha aí, ó, o futebol entortou o cara, né? Parece que incomoda, né? Cara, eu vou falar. Quem fala disso é pessoa desleal. Isso não tem coisa pior nesse mundo que a pessoa desleal. Cara, seria uma deslealdade enorme olhar para o Ronnie Coleman e pensar nele do jeito que essa visão dele tá com as dores, né? E, cara, dá para ver, sim, que ele fala que ele sente muita dor, mas dá para ver que ele não se arrepende, cara, de ter lutado, que talvez ele poderia ter tido, que até o Jay Cutler fala. Jay Cutler um dia falou assim, nesse próprio documentário, você sabe, ele fala assim, às vezes eu me questiono se eu tivesse treinado como ele, se eu não teria batido mais de frente. Daí ele fala assim, agora eu não sei se eu deveria ou não deveria ter feito isso, e a gente nunca vai saber se foi isso mesmo, que realmente criou essa situação, né? O que eu penso, se desde a época que ele teve as primeiras dores, lá quando ele era jogador de futebol americano, ele tivesse uma assessoria, um acompanhamento, provavelmente ele pudesse evitar boa parte do que tem hoje. Mas eu não associaria isso ao fato dele fazer vídeo treinando pesado, porque se fosse assim, todo powerlifter que treina até mais pesado que o Ronnie Coleman hoje estaria de cadeira de roda, e a gente sabe que não é bem assim. Isso é fantástico, o senhor fala, porque a gente sempre vai ter os dois lados ou várias interpretações sobre o mesmo assunto. Hoje a gente tem uma disseminação nas redes sociais de treino fofo, né? Como se o treino que você fizesse, você tivesse que se desgastar, levantar o máximo de carga. E aí eu fico pensando assim, né? Geralmente quem fala isso é um cara jovem, né? Aí eu tipo assim, poxa, por mais que isso seja interessante... Periquito novo, periquito novo, periquito novo. Assim, você já se imaginou fazendo isso com, sei lá, 40, 50 anos? Né? Cronicamente, pensa na repercussão disso cronicamente. Então, sempre que eu vejo alguém assumindo um discurso muito, né, muito apaixonado, ó, que isso não funciona, né? Assim, já tem que tomar muito cuidado com esse discurso. Isso no meio do fisiculturismo e até no meio do treinamento,
hoje, infelizmente, é muito comum, né? As pessoas não entendem que tudo é condicional, né? Um atleta de fisiculturismo, tudo é condicional, dependendo da condição que o atleta apresenta, né? Eu tenho determinada conduta. Até quando você pega os campeões do Mister Olímpia, por exemplo, né? Tem treinadores que os caras só manipulam água, manipulam carboidrato, você vai ver as drogas que os caras tomam, talvez é menos droga do que um bodybuilder amador que tem um físico lixo. Um físico que Perfeito. você bate o olho no cara, o cara só tem espinha, totalmente desproporcional. Então, assim, não existe uma correlação do que o cara toma, existe com o que ele faz. Né? E o bom treinador, ele consegue entender isso, que com o passar do tempo você vai utilizar cada vez menos coisas e vai cada vez manipular mais essa estratégia de uma forma mais eficiente. Perfeito, meu amigo. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não sei se você já percebeu isso, mas eu que ainda atuo como pesquisador, quando eu resolvi me meter com fisiculturismo no sentido de coração ajudar, porque diferente de muitas pessoas que ganham todo o seu ganho financeiro com fisiculturismo eu realmente estou ali porque eu amo o esporte. Eu fui criticado por pesquisadores porque agora eu sou amante de bombado, né? Isso é interessante. E pelos caras que não curtem muito a linha de estudar e trazer ciência para o fisiculturismo, no começo eu era visto como ET. O que você está fazendo aqui? Você não entende nada disso, você não tem experiência disso, você só estuda no livro, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, um monte de coisa, né? Então, se fosse para não querer contribuir com o esporte, eu já teria tudo para não estar mais no esporte. Até porque o fisiculturismo realmente é um esporte que tem muito problema fora do que a gente Perfeito. vê, né? É. Mas assim, o que eu acho legal hoje, muitos treinadores se preocupam com a saúde do atleta. Tipo, os caras olham o exame de sangue, se preocupam até onde pode explorar o atleta, até onde pode puxar o físico, né? Olha para os exames renais, olha para os exames hepáticos, pensa, ó, até aqui tá bom, vamos cuidar, vamos não sei o quê, né? Lindo se todo atleta pudesse ter um médico esportista junto, um nutricionista junto, um preparador junto, que é uma outra coisa que às vezes a galera quer ficar floreando muito, mas tem que entender que às vezes o atleta só não tem tudo isso porque ele não tem dinheiro nem para fazer a dieta direito. Então, assim, é uma coisa que é legal, seria perfeito. Se eu pudesse pegar o Márcio Bach, o Daniel Guedes e colocar com todos os atletas que eu acompanho, meu serviço seria muito mais fácil. Eu só me preocuparia com uma coisa, que é o que eu realmente mais amo. Mas a gente sabe que não é assim. E às vezes, inclusive, misturar outros profissionais pode dar problema também. Porque você precisa em algum momento falar, ó, agora está na hora de fazer isso. Então talvez a posição não seja só de treinador, a posição seja de coach, de decisão. Olha, agora está na hora de fazer isso, agora está na hora de fazer aquilo, né? Mesmo que a pessoa tenha ali um plano que está sendo seguido pela equipe, eu acho que o cara tem que ter o poder de decisão, porque ele é o que sabe olhar o físico, ele é o que sabe ver o que mudou de uma refeição para outra, né? Assim, eu acho que o que a gente mais desenvolve, e além de desenvolver, eu acho que também tem um pouco de dom nessa história, é justamente esse olho clínico, que a gente pode escrever quantos livros a gente quiser, publicar quantos artigos a gente quiser publicar. É, eu vou citar, a gente acabou de publicar uma revisão sobre como os bodybuilders treinam baseado na literatura. Mas na própria revisão eu escrevo lá falando assim, apesar da revisão que a gente fez dos artigos mostrar esse comportamento, eu mesmo não faço isso. Então, assim, é só para deixar claro que a gente ainda tem muito pela frente. Isso é bom, não é ruim. Mas eu acho que hoje tem mais treinadores que também se preocupam com a saúde dos atletas. Isso é positivo, né? Para o cara competir mais, para o cara ter uma vida depois, né? É isso. Professor, pois eu acho que é isso. Essa live aqui tá encerrando. O tempo passou voando aqui, a gente conversando. Tá? Não, eu lhe agradeço demais aí pela disponibilidade, né? Dizer para a galera aí que boa parte das coisas que a gente conversou tá no livro aqui, Fisiculturismo dos Focos da Ciência. Então, no livro, eu discuto sobre categorias. Então, boa parte do que foi discutido aqui, né? Um físico em X, um físico em Y, um físico em Y invertido, né? Todas essas características tá no livro. Então, no livro eu falo sobre finalização. Então, professor, primeiro, muito obrigado, né, por ter aceito o convite. E aí, para a galera que está mandando mensagem, o link da venda do livro está disponível no meu perfil. Tá, professor? Mais uma vez, lhe agradeço pela disponibilidade, pela contribuição, né, que você tem hoje no bodybuilder, né, tanto na parte prática como na ciência, e por levantar, né, a bandeira do fisiculturismo com muita honestidade,
né, e sempre ponderando aí o que seria, teoricamente, o mais correto, né, sem fazer apologia a nada, mas também sem ser hipócrita, né, E tentar levar o mais correto possível. Então, muito obrigado. eu que agradeço, recomendo que a galera acesse o livro. Eu tenho o livro aqui em casa, está lá no meu escritório, que agora, várias vezes que eu estou podendo, eu faço as lives aqui no quintal, tá? Para não me sentir fechado, né? Eu morei em apartamento a vida inteira e agora que eu estou morando em casa, eu estou aproveitando aqui o ambiente, né? Eu estou fazendo as lives aqui fora. Então, Thiago, parabéns pelo trabalho que você faz também. A gente sabe da importância. Tente ajudar os nossos queridos amigos árbitros a melhorar, né, cada vez mais, para a Faz gente não ficar parte. sofrendo. Para a gente não ficar Perfeito. sofrendo, né? Sim, Porque sim. a gente sabe da importância do árbitro. Eu respeito muito isso. Tem gente que acha que todo treinador odeia árbitro ou quer brigar com árbitro. Isso não é verdade. Os treinadores que têm consciência, eles sabem quando o seu atleta está inferior. Eu tenho gosto, cara, de olhar para o meu atleta ficar em terceiro, em último, se ele tiver inferior aos outros atletas. Tem gosto. Gosto. Fala assim, ó, cara, eu chego pro cara e falo, bicho, o cara tava melhor que você e eu não tenho pudor nenhum de falar isso. Eu sei que muita gente não é assim, mas eu preparo um atleta para ele estar no melhor físico dele. Não significa que ele vai estar no melhor físico comparado a outras pessoas. Eu tenho que levar Sim, ele sim. até onde ele pode chegar. O carro dele é diferente do carro dos outros, né? Então é isso, vamos continuar essa luta aí pelo esporte. Também aviso a galera aí que está contigo que a gente tem a pós de Bodybuilding Coach pela Inuguaçu, que é uma pós única no Brasil, com vários treinadores, inclusive experientes, atuando lá como professores. E tem a pós também de Fisiologia do Exercício, que está aberta, vai começar daqui 2 finais de semana. A gente está com uma proposta muito boa, um conteúdo e uma proposta de pós-graduação bem diferente, com tecnologia, com um atendimento constante aos profissionais que querem estudar. E é isso. Te agradeço. Parabéns pelo trabalho. Conte comigo aí, sempre que precisar. Valeu, professor. Grande Um abraço abraço. e Valeu. até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Galera, vou tentar responder aqui algumas perguntas, tá? Que vocês fizeram aqui do Paulo. Qual dicas vocês dão para quem é filé de frango? É, Paulo, cara, acho que a gente conversou na live sobre isso, né? É não confiar em hormônios. Então, no livro eu falo sobre isso, né? Os hormônios, o uso de hormônios significa mudança, só que nem toda mudança é para melhor. Então as pessoas ainda não entenderam isso. Às vezes o indivíduo pode usar hormônio, ele pode piorar o físico dele. Ou seja, você teve mudança? Teve. Foi uma mudança boa? Não. Então vejo que esse é o primeiro ponto. Pergunta do Vitor aqui. Se a genética influencia no shape. Vitor, influencia sim. Né? E aí, quando a gente fala das categorias do bodybuilder, no livro eu trato muito sobre isso. Existem algumas categorias que a gente vai precisar ter uma estrutura genotípica. Então, por exemplo, uma categoria de um indivíduo que vai competir no fisiculturismo clássico. Então, geralmente, esse indivíduo vai precisar ter o físico um pouco mais alongado, então precisar ter uma boa silhueta, uma boa circunferência de cintura. Então, são características que você não muda com treinamento, como o comprimento dos membros, tamanho da cintura escapular, tamanho da cintura pélvica. Então, todas essas características que a gente fala da categoria, você precisa ter, né? E o treinamento ele vai só melhorar isso que você já tem. Vou te dar um exemplo nas categorias femininas. Categoria wellness, a menina precisa ser desproporcional, ou seja, ela precisa ter, né, uma cintura, né, uma cintura escapular menor do que uma cintura pélvica, digamos, falando de uma forma simples. Ou seja, ela precisa ter um membro superior, membros superiores moderados. Então, é aquele membro superior que é um pouquinho mais apertado, é uma circunferência de quadril, de coxas um pouco maior. Né? E aí, nesse caso, você não tem como mudar isso. E é por isso que alguns treinadores dizem que o atleta não escolhe a categoria que escolhe o atleta, apesar de existir alguns exemplos de atletas que migram de categoria, que mudam de categoria. Tá? Mas aí a pergunta é, talvez esse atleta começou a competir numa categoria talvez que não era o frame dele, que isso no fisiculturismo, quando a gente fala de genética, a gente chama de frame, que é a estrutura genotípica do atleta. E aí, Kátia, né, como fazer para lutar contra essa genética? Acho que a gente não luta contra ela, a gente tenta melhorar.
né? E aí a gente vai ver muito atleta bom insistindo em categoria ruim. Por exemplo, atletas femininas, por exemplo, que insistem em subir em determinadas categorias que o frame dela, o físico dela não dá naquela categoria. Então, talvez é muito mais inteligente reconhecer que você não vai ficar bem naquela categoria e tentar mudar para uma categoria que talvez seja mais interessante ou que seu físico fique um pouco mais estético, né? Então, lutar contra a genética é muito ruim. Fala, Marcos. Geralmente quando os atletas sobem batendo na perna, no braço, o sentido deles é chamar a atenção da arbitragem. Só que em categorias que existe o máximo do máximo, como o bodybuilder, por exemplo, o atleta que entra dizendo que o grupamento muscular dele é muito bom, ele já está automaticamente dizendo assim, olha, eu tenho um membro inferior muito bom, só que o conjunto não é legal. Então, em outras categorias, isso não vai ser verdade, como, por exemplo, a wellness, uma body fitness que precisa ter um membro superior ou um dorsal um pouco mais volumoso em relação aos inferiores. Então, isso vai depender muito da categoria. Geralmente, a gente observa isso, né, nas categorias que são masculinas. Então, galera, obrigado aí por terem ficado até agora. Esse é o livro Fisiculturismo dos Focos da Ciência. Então, estou tendo muita repercussão boa aí do livro, tá? Então, se você ainda não comprou o livro, está disponível no meu perfil, tá? O link da venda. E aí vou responder a última pergunta aqui da Carol. O que você diria para quem sonha em competir a primeira vez? Carol, primeiro, procure um treinador que seja experiente, só que além de um treinador experiente, um cara que seja responsável. Porque eu vejo muito treinador que ele usa o atleta como holofote para ele ter mídia. Né? E eu vejo que hoje, quando você fala de bodybuilder, precisa existir um conceito muito antes que significa saúde. Então, um bom treinador, ele vai te acompanhar durante a sua preparação, durante a competição e vai te acompanhar também no pós-campeonato. Hoje eu vejo muitos treinadores que terminou a competição, o treinador nem liga para o atleta. Né? E no livro eu falo sobre isso. A parte mais perigosa de uma preparação não é no off-season, não é no pré-contest, não é na competição, mas sim no momento pós-competição. Então, procura um treinador, né, que o cara seja responsável. Então, que ele tenha um mínimo de responsabilidade com você. Porque tem muitos treinadores que confiam em drogas, confiam em substâncias e esquecem que o principal vai ser sempre a orientação. Então, um treinador que tenha muita experiência com a categoria que você depende, que você quer competir, perdão, só que um treinador que, além de experiência e entendimento, ou seja, de conhecimento, ele seja um cara responsável. E a preocupação seja lhe colocar na melhor forma no palco, só que depois disso, preservar ou manter a sua saúde. Newton, cara, eu não curto muito essa ideia de 50-50, tá? Que é 50 alimentação, 50 treino. É 100% de tudo, cara. Porque um treinamento muito bem feito não substitui uma dieta ruim. E uma dieta ruim também não substitui um treinamento mal feito. Se a gente mudasse o foco da conversa e começasse a falar de situações muito pontuais, por exemplo, vou te dar um exemplo. Em que situação que eu acho que esse raciocínio é válido? Em emagrecimento. Quando eu falo de emagrecimento, a variável principal chama-se dieta. O treinamento ele é secundário. Não que o treinamento não importe. Tá? Só que quando a gente fala de oxidação de gordura, o déficit calórico, apesar de não ser a única variável, que fique claro isso, é uma das variáveis principais. Então, nessa situação pontual, dá para a gente pensar assim. Quando eu penso em hipertrofia, quando eu penso em bodybuilder, é 100% de tudo, cara. Galera, um grande abraço, tá? Muito obrigado por terem ficado até aqui. Vou deixar a live gravada, tá bom? Kátia, é complicado, né, Kátia? Filtrar esse preparador. Eu não consigo te dar essa resposta. Então, pessoal, grande abraço. Fiquem com Deus, tá? Link para venda está disponível no meu perfil. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera.